Itapecerica da Serra, dia 14 de abril de 2024. O cortiço, o significado de cortiço tem a ver com a divisão de uma habitação, né, que tem seus cômodos que podem ser alugados. Tanto em Portugal quanto no Brasil, isso foi uma característica, digamos, pós-abolição da escravatura e nos grandes centros. As pensões poderiam ser classificadas como cortiços. E aí você tem também a ocupação de espaços abandonados, como o centro de São Paulo, por exemplo. Embora eu esteja com o livro O Cortiço, de Aloísio de Azevedo, e ele produz essa obra magnífica em 1890, ele fala do Rio de Janeiro do final do século XIX. Então ele vai retratar ali a convivência desses moradores pobres. E aí a realidade de cada um compartilhada no espaço. E o que é legal você estudar a literatura, embora eu não seja um professor de literatura, mas a gente começa a entender no campo social o que ocorreu no Brasil colônia, o Brasil pré-república, o Brasil república e a nossa atualidade. E por que eu estou citando isso? Porque eu quero sempre relacionar a minha discussão política com uma base que tenha um conteúdo histórico. Até porque a minha formação é história. E para entender esta sociedade, tem que ter um apanhado histórico. E eu quero aqui fazer uma reflexão sobre a candidatura do Jones Donizete. O Jones, ele é um cara que ele não está aberto a escutar, né? Ele já cometeu um erro de participar, né, de uma reunião política, e tem a ver com ele naquele momento, porque era ele e a candidata a deputada federal Eli Santos. Eles participam de uma reunião em uma empresa e é evidente que o dono da empresa só chamou eles, não houve um chamado aberto a todos os políticos, até porque é proibido fazer esse tipo de reunião. E eles fizeram, e no momento de trabalho, tá? Foi em torno das 9 horas, os operários estavam em seus locais de trabalho e foram chamados para participar dessa reunião. O que aconteceu? O excesso de gente no mezanino lá provocou a morte de 10 pessoas. A princípio foram 9 e depois morreu uma no hospital. E tanto a empresa quanto os candidatos não discutiram um processo de indenização, porque os candidatos, eles recebem dinheiro para fazer suas campanhas. Se pode destinar um dinheiro da campanha para indenização, cabe à justiça fazer isso ou dizer o seguinte: vocês têm que indenizar com suas contas próprias, através dos seus ganhos. Uma coisa é certa: se não houvesse o processo eleitoral de 2022, não teria ocorrido aquela reunião, que foi uma tragédia anunciada. Por quê? Porque depois, averiguando a situação de alvarás, que não existiam, era para ter, mas não tinha, a prefeitura não teve uma fiscalização eficaz, mas uma coisa é certa: houve o acidente
provocado por uma reunião que não deveria acontecer. Agora nós estamos vendo um vereador do Poder Legislativo, né, que tem o Poder Legislativo na mão, que faz leis, participando de reuniões em local de ocupação, em um local particular, que foi invadido por pessoas. É uma região que foi desmatada, que é ali no Brancaflor, que eles deram inclusive um nome, que esse nome não é reconhecido pela prefeitura, não tem estradas, não tem energia elétrica, água oficial. Pode ter não oficial. Então você não tem. Inclusive, para ter o título de eleitor da cidade, você tem que ter a residência, o domicílio, né? No nosso município. De onde essas pessoas conseguiram essa confirmação para dizerem que são do município de Itapecerica da Serra, eu não sei porque aquela região não é reconhecida, porque é uma região particular. Ela foi invadida. Se o proprietário tem problema com o IPTU e tal, é uma outra discussão. Mas é uma região que foi invadida. E você tem um candidato a prefeito, mais uma vez, fazendo algo errado, num local que não é para fazer. A reunião política dele. Então ele montou uma base numa ocupação, numa invasão. Tá? Eles invadiram e ocuparam, né? Eu falo isso porque até aquele jovem lá do Localiza perguntou para o prefeito da cidade e tal, como é que vai fazer a compensação? Cara, é uma pergunta que não tem sentido, porque assim, se nós analisarmos que aquilo ali é uma propriedade privada, que a vegetação estava ali, você vai compensar em que lugar? Uma área enorme igual aquela ali. Para você ter um reflorestamento, precisa da área. E também vai levar pelo menos uns 20 anos. Algo que já estava ali dentro da natureza. Então, o Jones, ele comete mais um erro na campanha eleitoral dele. Quando ele incentiva, porque a presença dele ali, enquanto candidato a prefeito, ele está dizendo o seguinte, olha, vocês podem ficar aqui, vocês podem invadir, podem desmatar, podem poluir os córregos, podem aterrar os córregos, as nascentes, e podem ficar aí. Como ele está fazendo lá na região da Analândia também, intervindo lá, apoiando lá. Essa é uma situação entre o particular e a justiça, porque com certeza o proprietário entrou com um pedido de despejo. Agora, a prefeitura, ela tem que acompanhar, porque nós temos uma área de proteção ambiental, que o município ele é uma área de proteção ambiental. Então, o dano que estão causando ali, a prefeitura tem que acompanhar isso aí. E aí o setor jurídico da prefeitura vai ter que fazer alguma coisa. Tá? O que não pode é deixar acontecer algo que também vem se arrastando há décadas na cidade de Itapecerica da Serra. Agora, você ter um prefeito, candidato a prefeito, defendendo a invasão, você ter um membro do Poder Legislativo e ele representa a Câmara dos Vereadores. O Tonho Paraíba, quando ele está lá, ele está dizendo o quê? Que a Câmara está referendando, porque ele está lá enquanto candidato a vice, mas ele exerce a posição hoje de vereador, ele não se afastou. Então ele fala em nome da Câmara. E a Câmara não se posiciona. Tá? Você tem do outro lado, por exemplo, o vice, que é o Alan Dias, fica calado diante de algo que é errado, que é até criminoso porque tem um dano ambiental. E tem também a questão da invasão de uma área particular. Então o Jones está incentivando a invasão. É candidato a prefeito da cidade de Itapecerica da Serra. O que vai ser de Itapecerica da Serra com um prefeito que defende a ilegalidade? Saudações e até breve.